Essa questão dos poderes do Estado, a gente já falou algumas vezes, né, que o Estado tem aí algumas funções típicas, né? As funções típicas do Estado, que basicamente é a restrição das liberdades individuais para poder regular a vida em convivência. E eu como trabalhei muito com a área de segurança pública, enfim, conheço bem a estrutura da máquina por dentro, sempre fui um crítico do excesso de investimento do Estado em outras áreas e em detrimento, em prejuízo daquilo que é prioridade do Estado, que é ter uma justiça eficiente, uma justiça que funcione com agilidade, uma justiça que promova, né, a verdadeira justiça, né, e uma segurança pública que permita que essa justiça seja adequada, né, que ela seja forte. Sim. E eficaz. E eficaz, exatamente. Como é que você está vendo esse momento? Não acho que não é só o Brasil, né? A gente está passando por um questionamento no mundo inteiro sobre as próprias funções do Estado. Há um movimento crescente do chamado libertarianismo, e a gente vai falar isso durante o programa. Como é que você está enxergando esse momento da figura do Estado no Brasil e no mundo? Queria uma análise sua preliminar. É muito bem colocado, assim. Primeiro que realmente não parece ser um fenômeno brasileiro, parece ser um fenômeno, para dizer o mínimo, ocidental. É um fenômeno nas democracias ocidentais, de um modo geral. Em autocracias orientais não dá para querer comparar, porque não é nem a mesma formação, né, de Estado, não dá para fazer esse comparativo. Mas é um fenômeno que se espalha pelas democracias ocidentais, é um fenômeno que atinge simultaneamente o Estado enquanto organização, enquanto entidade organizada que exerce o poder, mas também o conceito de democracia, que é pilar desse Estado tal qual a gente conhece hoje. Hoje, a primeira crise que a gente tem é a crise da representatividade. É exatamente um sentimento de falta de representação do cidadão perante os seus representantes nesse Estado. Esse Estado que talvez não privilegie, estou falando talvez aqui apenas como argumento, mas talvez não privilegie as suas funções essenciais, não exerça da maneira esperada pelo cidadão súdito do Estado, né? Pelo cidadão essa administração da coisa comum. E isso está acontecendo num momento de revolução tecnológica e de informação, ou seja, num momento onde as pessoas conseguem colocar a insatisfação delas para muito mais pessoas, para atingir, para se organizar de uma maneira mais fácil, e acho que é inegavelmente um momento de crise que vai gerar alguma coisa que eu particularmente não sei se vai gerar uma evolução ou até mesmo uma ruptura. Uma ruptura, né? Professor Disseu, nesse contexto do que eu falei agora com o Dr. Mehana, eu queria uma análise sua sobre, na sua percepção, qual é o momento que isso fica mais evidente, se é que o senhor concorda com essa análise do Mehana. Imagino que sim. Como o Mehana bem pontuou agora, essa é uma crise que parece que é do mundo ocidental, que é um mundo muito mais alinhado com essa visão de democracia, enfim. Nós que somos herdeiros de todo esse processo evolutivo, vamos colocar aspas, né? Porque eu até cito no texto da pauta aqui, que os pensadores do modelo ocidental, há muita divergência sobre o que é direito natural, né? o que é a evolução desse chamado Leviatã, né? esse braço forte que cuida do ser humano, etc. e tal. Mas tirando tudo isso de lado, se o senhor concorda com essa análise, quando que isso fica mais claro, que há uma crise dos valores ocidentais na sua relação com o Estado? Bom, o problema é o seguinte, crises, divergências, isso existe, e sempre existiu, existe e existirá. O nosso problema aqui do Brasil é que essas crises são mais aprofundadas, mais acentuadas do que em outros lugares. E parece que hoje nós estamos vivendo aí numa terminologia nova. Hoje se fala em golpe, se fala em terrorismo, tortura, genocídio, fascismo, nazismo. Mas me parece que a maioria que trata dessa matéria fala não tem consciência do que está falando. Como disse meu antecessor, nós temos que partir dos conceitos.
e dentro desses conceitos aproximar a realidade, a adaptação à nossa realidade. Por exemplo, Estado democrático de direito. O pessoal fala em Estado democrático de direito, mas não tem a mínima ideia do que é Estado, do que é democrático e o que é direito. Então, se nós partimos dos conceitos, por exemplo, de Estado, o que é Estado? Estado é uma ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado num determinado território. É isso que nós devemos buscar. É simples assim. Então, o que nós assistimos aí é o pessoal falar sem a mínima ideia. O que é uma democracia? Né? Democracia, nós podemos levar em consideração várias democracias. A pessoa, às vezes, está falando para nós de uma democracia que nós não aceitamos, porque ele está falando de uma democracia marxista, que ele aceita. Né? Então, a democracia nossa ocidental é uma democracia mais liberal, neoliberal, ela respeita a propriedade privada, a evolução, iniciativa privada. Então, para que nós consigamos isso, o que nós precisamos é que haja uma maior participação popular, uma maior participação nas decisões de governo, uma importância, escolher bem nossos representantes, que os representantes realmente atendam aquilo que nós falamos agora de Estado e procure se alinhar àquilo que o povo que o elegeu, né, espera dele. Então, a nossa democracia é a maior participação. Então, hoje, quando nós falamos em censura, e ninguém duvida que nós temos muita censura. Censura para a imprensa, censura nas redes sociais, eu gravei muitos programas que foram censurados, né? Gravei para a revista Oeste, o Brasil Paralelo, e sempre tinha alguns tipos de problemas na divulgação. Então, a censura de redes sociais de políticos, redes sociais de empresários e daqueles que comumente usam essas redes para informar e ser informado, que é próprio de uma democracia. Ah, mas tem fake news. Que puna-se as fake news. Nós temos injúria, difamação, calúnia, multas absurdas aí para aplicar. E aqueles que realmente estão mentindo. Agora, não se pode, em nome de alguns que estão mentindo ou excessivamente mentindo, tirar do ar ou proibir aqueles que trazem informações certas, corretas e que devem ser divulgadas. Isso é democracia que nós temos aqui no Ocidente. E direito. O que é o direito? O direito é uma vinculação bilateral, atributiva de conduta para a realização ordenada dos valores de convivência. Então, o direito, o direito acaba limitando, né, em relação a um direito natural, limitando ao cidadão, mas ele limita para trazer um benefício maior de segurança, garantias e tudo mais. Se nós partirmos desses conceitos, então nós estaremos aí trabalhando com um Estado democrático de direito. E aí nós analisamos os atos das pessoas, atos dos agentes públicos, para ver quem é que está praticando o ato antidemocrático. Fica simples assim vou deixar aqui um pouco mais, talvez venha outras situações.